A Ilha do Dr. Moreau H. G. Wells, capítulo 18, Encontrando Moreau. Quando vi Montgomery virar uma terceira dose de conhaque, resolvi interferir. Ele já estava mais do que um pouco alto. Falei que alguma coisa séria devia ter acontecido com Moreau dessa vez. Caso contrário, já teria voltado, e que cabia a nós investigar que catástrofe fora essa. Montgomery fez algumas objeções pouco convictas e no fim concordou. Depois de comermos, nós três saímos. Talvez em virtude do meu estado de tensão nesse momento, mesmo agora sinto o sobressalto da vívida lembrança da imobilidade escaldante daquela tarde tropical. Emling foi à frente, com os ombros curvados e a estranha cabeça escura se movendo com gestos acelerados, enquanto virava de um lado para o outro para olhar. Ele ia desarmado. A machadinha fora derrubada no encontro com os homens suínos. Seus dentes eram suas armas caso fosse necessário lutar. Montgomery o seguia com passos cambaleantes, com as mãos nos bolsos e o rosto voltado para baixo. Estava um tanto aborrecido comigo por causa do conhaque. Meu braço esquerdo estava na tipóia, e por sorte era o lado esquerdo, enquanto carregava o revólver no direito. Pegamos um caminho estreito pela vegetação luxuriante da ilha, tomando o rumo nordeste. Emling parou e ficou imóvel espiando. Montgomery quase esbarrou nele, mas então também parou. Escutando atentamente, notamos os sons de vozes e passos se aproximando de nós por entre as vozes. Ele está morto, disse uma voz profunda e vibrante. Ele não está morto, matraqueou outra. Nós vimos, disseram várias vozes. Olá, Montgomery gritou de repente. Olá, vocês aí. Maldição, falei segurando a minha pistola. Houve um instante de silêncio, e então ruídos na vegetação, primeiro em um ponto, depois em outro. E então meia dúzia de rostos apareceram, rostos estranhos, iluminados por uma luz estranha. Emling soltou um rosnado gutural. Reconheci o homem símio, na verdade já identificara a sua voz. E duas das criaturas envoltas em panos brancos que vira no barco de Montgomery. Com eles, havia outros dois brutos malhados e a criatura retorcida, cinzenta e horrorosa que ditava a lei. Com os pelos cinzentos caindo pelas laterais do rosto, sobrancelhas cinzentas carregadas e cachos cinzentos partidos ao meio sobre a testa, uma criatura sem rosto com estranhos olhos vermelhos que nos espreitavam com curiosidade do meio do mato. Por um instante, ninguém disse nada. Então Montgomery estremeceu. Quem falou que ele estava morto? O homem símio lançou um olhar cheio de culpa para a criatura cinzenta. Ele está morto, disse o monstro. Eles viram. Não havia nada ameaçador em seu tom de voz. Eles pareciam surpresos e confusos. Onde ele está? Questionou Montgomery. Lá na frente, apontou a criatura cinzenta. Existe a lei agora? Perguntou o homem símio. Ainda existe, faça isso e aquilo? Ele está mesmo morto? Existe a lei? Repetiu o homem dos panos brancos. Existe a lei? Outro com o chicote? Ele está morto, falou o homem de pelos prateados. Ficaram todos nos olhando. Rendick, disse Montgomery, virando seus olhos sem expressão para mim. Ele está morto, obviamente. Eu vinha me mantendo à distância durante todo esse colóquio. Comecei a perceber como as coisas funcionariam com eles. Em um movimento repentino, tomei a frente e elevei o tom de voz. Filhos da lei, ele disse, ele não está morto. Inácio, para um pouquinho, menos barulho, tá? Filhos da lei, eu disse, ele não está morto. Emling voltou seus olhos afiados para mim. Ele só mudou de forma, alterou seu corpo, continuei. Por um tempo, vocês não vão vê-lo. Ele está lá, apontei para cima, de onde ainda pode vigiá-los. Vocês não conseguem vê-lo, mas ele consegue ver vocês. Continuem a temer a lei. Eu encarei um a um. Eles se encolheram.
Ele é grande, ele é bom, disse o homem símio, espiando temerosamente por entre as árvores. E a outra coisa? Perguntei. A coisa que sangrou e correu gritando e chorando está morta também, disse a criatura prateada, ainda me olhando. Muito bem, grunhiu Montgomery. O outro com o chicote, começou a criatura cinzenta. O que? Perguntei. Disse que ele estava morto. Montgomery ainda estava sóbrio o suficiente para entender por que eu tinha negado a morte de Morro. Ele não está morto, Montgomery falou, arrastando as palavras. De jeito nenhum. Está vivo como eu. Alguns desrespeitaram a lei, eu disse. Eles vão morrer. Alguns morreram. Mostrem para nós onde está o antigo corpo dele, o corpo que ele descartou por não precisar mais. Está por aqui, homem que entrou no mar, disse a criatura cinzenta. E, com essas 6 criaturas como guias, atravessamos o aglomerado de juncos, trepadeiras e troncos de árvores na direção noroeste. Então ouvimos um grito e um baque entre os galhos, e um homúnculo rosado veio correndo até nós aos berros. Imediatamente atrás apareceu uma fera em sua perseguição, manchada de sangue, e nos alcançou antes que pudéssemos interromper sua trajetória. A criatura cinzenta deu um salto para o lado. Emmeline rosnou e avançou sobre o bicho, mas foi jogado para o lado. Montgomery atirou, mas errou. Baixou a cabeça, jogou o braço para cima e se virou para correr. Eu atirei, mas a coisa continuou avançando. Atirei de novo a queima-roupa em seu rosto feioso. Vi suas feições desaparecerem em uma fração de segundo. Seu rosto afundou para dentro. Mesmo assim, a fera conseguiu passar por mim, agarrou Montgomery e caiu abraçada com ele, mas já em seus últimos movimentos. Achou? Eu me vi sozinho com Emmeline, o bruto morto e o homem prostrado. Montgomery sentou-se devagar e observou com um olhar ainda confuso o homem-bicho abatido ao seu lado. A comoção o deixou mais sóbrio. Ele ficou de pé com gestos cambaleantes. Então eu vi a criatura cinzenta reaparecer cautelosamente do meio das trevas, do meio das árvores. Veja, falei apontando para o bruto morto. A lei não está viva? Isso aconteceu por um desrespeito à lei. Ele espiou o corpo. Ele lança fogo que mata, a criatura falou com voz grossa, repetindo parte do ritual. Os outros se reuniram ao redor e ficaram só olhando por um momento. Enfim, nos aproximamos da extremidade oeste da ilha. Encontramos o corpo ferido e mutilado da onça parda, com o ombro destruído por uma bala, e então, talvez uns 20 metros adiante, descobrimos o que procurávamos. Uma das mãos estava quase amputada na altura do pulso, e os cabelos grisalhos estavam empapados de sangue. Sua cabeça tinha sido golpeada repetidas vezes pelas correntes partidas da onça parda. Os juncos derrubados ao redor estavam manchados de sangue. O revólver não estava por perto e Montgomery virou o corpo. Parando para descansar de tempos em tempos e com a ajuda de 7 membros do povo bicho, pois se tratava de um homem pesado, nós o carregamos até o cercado. A noite estava caindo. 2 vezes ouvimos criaturas desconhecidas uivando e gritando com a passagem do nosso pequeno grupo. Em uma ocasião, a pequena preguiça apareceu, olhou para nós e desapareceu de novo. Não fomos, porém, mais atacados. No portão do cercado, nossos acompanhantes do povo bicho nos deixaram, e Emmeline foi embora com os demais. Nos trancamos lá dentro e levamos o corpo desfalecido de Morro ao pátio, onde o deitamos sobre uma pilha de lenha. Em seguida, fomos ao laboratório e pusemos fim em todas as coisas vivas que encontramos por lá. Capítulo 19. O feriado de Montgomery.